Porque nós somos agraciadas, porque nós somos o foco do amor de Deus nessa terra. Então você é muito privilegiada, porque antes da fundação do mundo, você já estava na mente de Deus. E Deus já tinha um propósito específico para você. E quando a gente descobre esse segredo e coloca esse tesouro que é Jesus Cristo que está dentro da nossa vida, nós fazemos coisas maravilhosas nessa terra. Como foi muito bem falado aqui, mostrado aqui, né? Aquele vaso de barro e é o tesouro que cada uma nós temos, porque em 2 Coríntios 4:7 fala sobre isso, que nós temos, né, um vaso de barro, e dentro desse vaso de barro, que nós somos esse vaso de barro, e dentro desse vaso de barro há um grande tesouro. E que tesouro é esse? Você pode dizer bem forte? Quem é esse tesouro que a gente tem aqui no vaso de barro, que somos nós? Jesus Cristo. Você tem um tesouro aí dentro de você. E a gente tem visto que muitas mulheres estão até dentro da casa de Deus, vindo à casa de Deus, mas ainda não descobriram, não conseguiram limpar o seu ser, para que esse tesouro que é Jesus Cristo irradie melhor na sua vida. Você sabe que quando alguém vai atrás de uma caça do tesouro, não tem aquele filme A Caça do Tesouro, eles conseguem o tesouro facilmente? Não. É uma batalha. E olha, e tem inimigo querendo roubar o tesouro, não tem? Como é que é aquele filme famoso do cara da arca? Eu não guardo não. Indiana Jones, que estava sempre atrás de um tesouro. E olha, ele tinha que lutar, fazer de tudo para achar o tesouro. E quando achava, queriam roubar o tesouro. Assim somos nós. Nós temos um grande tesouro aqui, que é Jesus. E Satanás está tentando roubar esse tesouro aí dentro. E ele vai usar pessoas, circunstâncias, situações, para você se desfocar do tesouro que você tem dentro de você. E aí ele vai roubar esse tesouro, que é a sua vida, que é a sua alma. Então é muito importante que você entenda que você é agraciada. E foi agraciada antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, você já era o foco do amor de Deus. Os olhos de Deus já estavam sobre a sua vida. Como é que você tem certeza disso, Elisete? Porque quando Deus criou aquele ser humano ali, o homem e a mulher ali no Éden, eles estavam nos servindo com tudo de bom e do melhor. E ali Satanás tentou roubar o tesouro no coração daquele casal. E roubou. E aí houve a consequência, que ao ser expulso do Éden, aquele casal se tornou desorganizado, internamente e externamente. Passou a ser doente da alma, do corpo e do espírito. E aí Jesus não desistiu. Deus não desistiu. Olha como nós somos foco do amor de Deus. Que Jesus falou: não, eu vou investir, eu vou servir a eles com o que eu tenho de melhor no céu. E aí ele enviou o seu filho Jesus Cristo para vir a essa terra. Ele deixou toda a sua glória. Se você vê lá em Filipenses 2, diz que ele deixou toda a sua glória e veio a essa terra. E se humilhou até a morte de cruz. Ele veio nos servir com a sua vida, com o seu melhor. E nós estamos aqui por causa disso. Porque ele nos serviu com o seu precioso sangue. E foi com esse precioso sangue que ele nos deu o direito da eternidade, da salvação. Ele lá na cruz do Calvário pagou a cédula do pecado que havia contra a minha vida e a tua vida. E ele falou: eu vou pagar o preço e eu vou colocar novamente o tesouro no coração deles. É a marca do meu precioso sangue. E quando ele veio a essa terra, ele nos ensinou isso, que ele veio para servir e não para ser servido. Então nós somos criados para servir a Deus. E como é que a gente serve a Deus? Com os nossos atos de adoração. Nós somos criados para adorar a Deus. O que é adorar a Deus? A gente pensa que adorar é louvar. Aqui você está louvando e adorando. Mas louvar a Deus, adorar a Deus é com a sua vida. Adoração é um estilo de vida. Então
Então, adorar é um ato de serviço a Deus. E aí eu pergunto, como é que você se levanta servindo a Deus? Adorando a Deus? Ou você já levanta reclamando, murmurando? Aí você não está adorando a Deus. Aí você está entoando um cântico do inferno. Porque a murmuração é adoração a Lúcifer, ao inferno. Porque o que Satanás justamente quis roubar de Deus foi a adoração. E ele é tão tremendo que você vê lá em Mateus 4, quando na tentação ele foi falar com Jesus, ele queria antecipar algo na vida de Jesus, mas Jesus, como ele era orientado por Deus, guiado por Deus, ele sabia o momento certo para todas as coisas. Olha, eu vou te dar todos os reinos desse mundo, tudo vai ser seu, se prostrado me adorares. Então, a função de Satanás é roubar a nossa adoração a Deus, o nosso reconhecimento da grandeza, da soberania, do poder, da majestade de Deus que nos criou e criou tudo isso. E Satanás quer essa adoração. E ele tentou o Filho de Deus: se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos desse mundo. E o que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás. Só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Servir é adorar a Deus. Quem serve a Deus tem atos de adoração. Adora através das suas sementes, adora louvando, cantando, adora reconhecendo a soberania de Deus. E é essa adoração que Satanás quer tirar da nossa vida. É muito importante quando a gente entende. Todo ser que serve ao Senhor, que entende o segredo da excelência de servir a Deus, é um adorador. E todo adorador que serve a Deus vai ter que renunciar a algo na sua vida. Vai ter que renunciar ao pecado. Vai ter que renunciar aos desejos da sua carne. Vai ter que renunciar ao seu eu, à sua vontade. Quando a Bíblia fala do primeiro adorador da Bíblia, Abraão, se você ver lá em Gênesis 22, foi o primeiro adorador que Deus deixou como modelo, que é o modelo de família judaico-cristão, de adoração que nós temos, que Deus tirou Abraão da sua terra, da sua parentela, falou: Abraão e Sara, vocês vão me seguir, mas larga tudo aí, que eu vou começar algo novo. Vocês adoravam vários deuses da Mesopotâmia, vocês da Babilônia, tinham muitos deuses, mas agora eu quero escolher uma família que vai gerar um povo, que vai me adorar em espírito e verdade. E aí, lá em Gênesis 12:2, você vai ver Abraão, a mesma palavra que falou para aquele casal no Éden, falou para Abraão e Sara: eu vou fazer de vocês uma grande nação, em vocês serão benditas todos os povos da terra. Os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E aí Deus estava testando a fé de Abraão. Eu vou ver se ele vai ser um adorador. Eu vou ver se ele vai me adorar. E ele pediu a Abraão aquilo que ele mais queria, que ele mais pediu a Deus. O que Deus pediu a Abraão para dar para ele? Seu filho Isaque. O que Deus? Abraão na Bíblia é uma tipologia de Cristo. Isaque e Abraão de Deus, para a gente entender. Deus nos serviu com o seu filho. Ele deu para morrer. E Deus queria um homem na terra, porque Deus é representado na terra através da minha vida, através da sua vida. Há um hino que diz: ama, Senhor, meu irmão, através de mim. Ama, Senhor, meu irmão, através de mim. Derrama da sua graça e da sua unção também. Ama, Senhor, meu irmão,
através de mim. As pessoas vão ver Cristo na sua vida através de você. Você é a Bíblia ambulante que muita gente não lê. Antigamente eu lembro quando eu ia para a escola, lá vai a Bíblia, Elisete a Bíblia, ô Bíblia, né? Assim, vou fazer 65 anos, há 60 anos atrás era assim, a Bíblia passando aí, olha a Bíblia. Você era a Bíblia que eles estavam lendo. Você está sendo a Bíblia que seus filhos estão lendo? Talvez teu filho adolescente nunca leu a Bíblia, ele vai ler tua vida, teu serviço a Deus. Talvez teu marido não é cristão, ele vai ler tua vida, você é a Bíblia para o teu marido. Não quer ter relação sexual com ele, ora, sobe um monte, jejua. Você está mostrando a Bíblia para ele? Paulo fala, 1 Coríntios 7, está ensinando lá sobre o casamento. O corpo da mulher não pertence a ela, pertence ao marido. O corpo do homem não pertence a ele, pertence à mulher. Quando você nega ter relação sexual com seu marido, você está pecando em servir a Deus. Você pode orar, subir monte, descer monte, você não está santificando o teu marido. Paulo diz que a mulher santa santifica o marido, e como? Através da relação sexual. Eu já vi mulheres ganharem homens para Jesus tendo relação sexual. Você não se descarta do Espírito. Você está lá tendo a relação sexual, dando o seu melhor e orando: Senhor, salva esse marido enquanto eu estou aqui, toca nesse marido, faz um milagre. Você quer só orar, jejuar, subir monte? E como é que você vai usar seu comportamento, suas atitudes? Sabe? Isso é muito importante. O ato sexual é altamente espiritual. Por isso que Satanás atua nessa área. Quando você está tendo uma relação sexual com seu marido, sabe? Você está atuando no mundo espiritual, emocional e físico. Sabe? Eu estou falando isso porque eu trabalho com famílias. Eu trabalho com homens e mulheres e eu estou ouvindo. Não adianta você subir monte, descer monte, fazer jejum, e na hora de executar o serviço que você já se abençoou, você não executa. Como é que você vai ganhar esse marido? Está servindo pela metade. Deus quer o serviço nosso por inteiro. E foi isso que Deus fez com Abraão. Abraão, você vai ser um modelo de fé. Você vai ser o pai da fé. Sabe? Então, Abraão, eu quero aquilo que você mais queria. Eu quero teu filho Isaque. Você vai me adorar com teu filho Isaque. Você vai entregar o teu Isaque para mim. Eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite, que o Espírito Santo está me falando. Tem gente aqui que ainda não tem uma adoração 100%, porque ainda não entregou o Isaque. O Isaque pode ser um ídolo, algo que você está colocando no lugar de Deus. O Isaque pode ser um trauma, você está ali lambendo esse trauma, mantendo isso aí e se justificando para não adorar a Deus. Aí de vez em quando reclama, de vez em quando murmura, de vez em quando fica negativa, não quer vir para a igreja, reclama de tudo, vê erro em tudo, vê dificuldade em tudo. É um trauma. Pode ser um ídolo. A gente pensa que ídolo é só de barro, é só de pedra. Não. A mulher samaritana, como nós falamos aqui, carregava pesos, além de pesos, de traumas, de rejeição, de abandono, de humilhação, de traição, de injustiça. Ela carregava esses pesos, mas existia um peso na vida dela, que eram seus ídolos. Aquele poço era um ídolo. Esse poço aqui é do meu pai Jacó. É aqui que eu tenho que adorar. Talvez seus ídolos sejam crenças e valores que você aprendeu errado dentro da tua casa. A Vanessa quebrou um ídolo dentro da casa dela. Não dizimavam. Mas isso aqui está errado. Porque, cuidado, você que é pai, que é mãe. Seus filhos estão te observando. E o exemplo vai falar mais alto. E talvez você está alimentando um ídolo aí. Algo que você trouxe, que se herdou da sua família de origem. E aquela mulher samaritana fazia isso. Ela era religiosa. Ela estava presa, né, a crenças e valores errados. Esse é o poço do meu pai Jacó, tá? Eu sirvo a Deus. Eu faço os rituais.
Eu venho até nesse poço aqui, porque esse poço aqui eu sei que é do meu pai Jacó. Esse poço aqui tem alguma coisa diferente. E naquele dia Jesus quebrou os traumas e os ídolos dela. Amada, eu procuro verdadeiros adoradores. Adoradores tem muito, agora verdadeiros. Né? Essa palavra verdadeiro adorador não está aí à toa. Tem gente adorando a demônios, adorando a homens, adorando a mulheres, adorando gente na internet. Eu só vou se fulano estiver lá. Se fulano não estiver, eu não vou na igreja não. Parece que Jesus está menor do que muito influencer, né? Parece hoje que Jesus está inferior a muitos influencers aí fora. Porque se falar que o fulano de tal está, a igreja lota. Se falar que o fulano que tem milhares de seguidores, estão seguindo a pessoas. Siga Jesus. Siga Jesus. Siga Jesus. Não venha para a igreja por causa de quem está aqui. Porque quem tem que estar aqui vai estar sempre aqui, que é Jesus. Ele não vai faltar no culto, não. Jesus não vai faltar no culto, não. A pessoa mais importante que você tem que adorar está aqui nesse templo, porque esse templo aqui não foi construído para o pastor Silas, não foi construído para a pastora Elisete, não foi construído para o pastor Samuel, para a pastora Vanessa, não foi construído para homem nenhum. Esse templo aqui foi construído e consagrado a Ele, a Ele, a Ele, a Ele, a Ele. Foi para Ele. Todas as vezes você pode nem ter culto aqui, mas quando você entra, a igreja pode estar vazia, e você dobra o seu joelho. Ele está ouvindo. Ele está aqui. A presença é a tenda do tabernáculo que estava lá no deserto. Levantava a tenda, a presença, abria a tenda, a presença. Mas hoje eu fico triste quando eu vejo crentes antigos, crentes que, fulano vai para lá, eu vou, se não tiver, não vou não. Vou não. As pessoas estão andando atrás de ídolos. A gente pensa que ídolo é só de barro. Ídolos, pessoas. Aquela mulher tinha um ídolo, meu pai Jacó. Ela estava com Deus ali, Jesus, presa a crenças e valores. Era religiosa, sabe? E a religião dela, que ela seguia, ela estava seguindo um caminho que ia morrer, porque ela já tinha tido 5 filhos, 5 maridos, e o 6º era uma relação ilícita. Quando você segue ídolos, Jesus não vai entrar no seu ser. O lugar que Ele ocupa, ninguém pode ocupar. Jesus quer ocupar o teu ser por inteiro. Por isso que Ele falou, eu procuro verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. Mas vamos voltar lá para Abraão. Aí Deus falou, eu tenho que deixar um exemplo na terra de um homem que foi um grande adorador. E ele falou, Abraão, você vai pegar seu filho e você vai ao Monte Moriá e você vai entregar o seu filho, aquilo que ele mais queria. Você já pensou? Adorador tem que aprender a renunciar ao seu eu, seus desejos, suas vontades. Servir requer renúncia. Servir a Deus é adorá-lo, é reconhecer que Ele está acima de tudo na sua vida, que ninguém vai poder ocupar esse vazio dele na sua alma. Ninguém, nada e ninguém vai poder ocupar. E Deus estava passando Abraão por um treinamento. E Abraão, a Bíblia não diz, mas eu sei que ele não entrou em detalhe com Sara. Sara, eu vou sacrificar, eu vou levar Isaac. E caminhou 3 dias, olha, 3 dias. 3 na Bíblia é tremendo, é profético, é 3º dia. E eu quero falar uma coisa aqui nessa noite. Deus tem 3º dia para algumas pessoas aqui. Se você sair daqui hoje pedindo algo a Deus que você precisa, libertação em uma área para alguém, vai chegar o 3º dia que é hoje.
Terceiro dia fala de renascimento. Terceiro dia fala de ressurreição. Terceiro dia fala de vida nova. E Abraão, 3 dias, e ele chegou no monte. E Isaac perguntou: pai, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, mas e o cordeiro? Onde ele está? Abraão: meu filho, o cordeiro, para si Deus proverá. Que fé! Ele acreditou que talvez ali, na minha conjectura, mesmo ele, se ele imolasse aquele seu filho, Deus poderia ressuscitar. Por isso que ele é o pai da fé. E a Bíblia diz em Romanos 4,17, que Abraão venceu dando glória a Deus. E ele é o nosso maior modelo de fé. Modelo, sabe, de família, de homem e mulher. E é esse tipo de família que a cultura do mundo quer destruir. E ele está lá nos heróis da fé, quando você vai em Hebreus 11. Porque Abraão se tornou o pai de multidões. E Sara se tornou no nome mãe de nações. Então nós somos filhas de Sara. Quando você vai lá em 1 Pedro 3, você vai ver que nós não somos filhas de Eva. Eva foi geradora de vida, mas nós somos filhas de Sara. E se você vê a história de Sara, leia na Bíblia, você vê que aquela mulher teve que ter muita fé para vivenciar o que ela vivenciou, de se desapegar. Adorador tem que se desapegar. O que Deus também estava ensinando ali, no ato de Abraão, era viver a lei do desapego. O que é que você tem se apegado, que Deus já falou: deixa isso, deixa que eu cuido disso? Eu não sei. Algo que você está aí que não consegue se desapegar. A hora que você se desapegar, você é um verdadeiro adorador. É o que Deus estava treinando com Abraão. Você é um verdadeiro adorador, mas você tem que se desapegar disso que você mais queria, que é esse filho. E quando ele estava ali, colocando no altar, coloque seus ídolos no altar de Deus. Coloque seus pedidos no altar de Deus. Coloque os seus traumas no altar de Deus. E deixa que Deus vai fazer o milagre. Quando ele colocou Isaac no altar, e que ele pegou o cutelo, que ele ia matar matar Isaac, um anjo chegou: não faça isso. Chega, agora eu já vi que você é um homem temente a Deus. Talvez Deus está permitindo alguém aqui nessa noite, que chegou aqui com um ídolo na sua vida. Você já deu várias cabeçadas na tua vida. Essa mulher samaritana deu várias cabeçadas. Ela casou 5 vezes, talvez em muitas das 5 vezes que ela se separou, ela não teve culpa. Por isso que Jesus deixa bem claro: 5 casamentos, em todos eles ela teve autoridade para casar. Porque talvez ela tivesse sido repudiada, maltratada, violentada. Talvez ela não pudesse gerar filhos, e naquela época a mulher repudiada, Moisés deu autorização para a carta de divórcio. Mas o 6º, ela estava errada. O 6º não era marido. O 6º era um relacionamento ilícito. Era um amante. Era algo que ela mantinha escondido. E se alguém da sociedade ali descoberto, se ela fosse descoberta ali na sociedade, ela seria apedrejada. Ela estava correndo risco de vida. Tem gente que é tão apegada a um ídolo, a algo na sua vida, que ela até corre risco de vida para manter aquilo. Ela se sujeita a ser uma amante anos. Eu já atendi mulheres, 20 anos amante de uma pessoa que sabia que o marido não ia casar, mas porque tem um vazio na alma. Tem mulheres hoje se sujeitando na internet a manter relacionamentos ilícitos de madrugada, porque quer conversar com alguém, quer conversar com um homem. Eu não posso ficar. Ah, não, conversa com Jesus. Vai entrar nas lives de oração que tem de madrugada. Agora a Devec está com live de madrugada lá com a pastora Sueli. Não consegue dormir? Não entra na internet para ficar falando com o homem não, que você vai se dar mal. Eu tenho atendido algumas lá na minha igreja. Estão passando, sabe, por violência patrimonial, sendo roubadas nas suas finanças, por causa de um vazio na alma.
sabe, de uma carência emocional, de um homem, por uma carência emocional de atenção. Eu entendo perfeitamente essas carências, que essa mulher também tinha. Ela ia no posto num horário que ninguém ia. Ela tinha vergonha da sua situação, porque ela sabia que estava errada. Mas naquele dia, pode ter certeza como hoje é o dia do encontro. Como eu falo no livro, aquele encontro mudou tudo na vida daquela mulher. Eu não sei como você veio aqui. Talvez a sua adoração não está 100%. Porque você ainda tem aí dentro do seu coração, que é o seu tesouro, que Jesus quer habitar. Ainda tem algumas pendências. Ainda tem algumas coisas que você precisa limpar. Aquela mulher tinha uma boa intenção. Ela era filha de Jacó. Ela reconhecia a história dos patriarcas. Mas ela ainda não tinha tido uma experiência real com Cristo. E naquele dia Jesus foi que marcou o encontro com ela. E se você ver lá no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 14, ele diz para aquela mulher: mulher, você tem uma sede aí na sua alma, que ninguém vai poder saciar. E não é essa água aqui desse poço também. E que sede era aquela que Jesus estava falando que aquela mulher tinha? A sede da salvação. A sede de se sentir aceita por Deus, realizada em Cristo Jesus. Ele falou: eu tenho essa água viva. E o lindo é que aquela mulher prontamente falou: eu quero essa água viva. Eu quero essa salvação. No livro eu falo sobre a mulher samaritana. Aí eu falo que todos nós nascemos com vazio, 3 vazios na nossa alma. O primeiro vazio é o vazio da mãe. Quantas pessoas que não têm uma vida cristã plena, porque não tiveram esse vazio da mãe preenchido. E não vai ter esse vazio 100% preenchido, porque não existe mãe perfeita, tá? Eu não sou mãe perfeita, não tive uma mãe perfeita. Tive uma mãe muito abençoada, uma adoradora, uma mulher de Deus, sabe? Mas não foi perfeita, como eu também não sou. Então mãe não vai poder preencher esse vazio 100%. O segundo vazio é o vazio do pai. Não tem também pai que atenda nossos anseios 100%. Meu pai foi um homem maravilhoso, um excelente pai, um excelente adorador, mas também não foi perfeito. Agora existe um vazio na nossa alma. Todos nós nascemos com esse vazio, que é a sede de Deus. É o vazio de Deus. E nada, ninguém pode preencher esse vazio. Somente Deus pode preencher esse vazio. Por mais que você, com a carência desse vazio que você teve de pai e mãe, né, e não tem o vazio de Deus, e coloque muitas vezes em pessoas. Aí a gente vê pessoas com compulsões por compra, por comida, né? Pessoas com transtorno de ansiedade generalizadas, pessoas desajustadas emocionalmente por causa de vazio, dos traumas familiares, como a gente falou hoje aqui à tarde. Aquela mulher tinha trauma de abandono, foi abandonada 5 vezes. Aquela mulher passou pelo trauma de ser traída muitas vezes, por um amigo, por uma pessoa. Aquela mulher passou pelo trauma da humilhação, sabe? Da rejeição, da vergonha, do medo. Mas naquele lugar ali, no poço de Jacó, ela encontrou com Jesus, que foi a solução do problema dela. E ela foi aberta para dizer: Senhor, dá-me dessa água, sabe? Aí, quando ela falou isso, Jesus falou para ela: então vai lá buscar seu marido. Porque Jesus quer atuar na nossa vida, mas Ele nos quer por inteiro, Ele não te quer pela metade. E aí Jesus, na terapia com aquela mulher, foi no foco do problema dela, fez ela falar da dificuldade dela. Vá buscar teu marido. E aquela mulher falou a verdade: eu não tenho marido. Olha, ela foi corajosa. Eu não tenho marido. Ele falou: disseste a verdade. A partir de agora começa a cura na tua vida. Não adianta você estar aqui e estar aí guardando traumas, escondendo pecados, sabe? Guardando coisas
que você não quer se abrir para Deus e falar para Ele. Ele está pronto a te ouvir. Ele está pronto a te escutar e dar a solução dos teus problemas. Então a solução veio quando ela falou a verdade. Ele disse para ela: disseste bem, você falou a verdade. Agora começa a cura na tua vida. Sabe o que Satanás faz? A função de Satanás é nos perseguir, tentar, fazer a gente pecar. E depois ele nos mantém presos, nos acusando, nos culpando. E é tão interessante que lá em Apocalipse 12:10, diz que ele é o nosso acusador. E de dia e de noite ele está lá nos acusando. Mas olha que coisa linda, quando você confessa seus traumas, ou quando você confessa seus pecados, se arrepende e deixa, você alcança a misericórdia de Jesus. E aí, quando Satanás quiser te acusar, nós temos o advogado que é Jesus, e diz assim: realmente, ela fez isso, isso e isso, ela manteve isso e isso, mas confessou, se arrependeu e deixou, e o meu sangue a purifica de todo pecado. Você vê lá em 1 João 7, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda, não são de algumas, de toda injustiça. Então esse é o verdadeiro segredo da pessoa adoradora. Ela reconhece que ela depende da graça, da presença, da misericórdia de Deus diariamente na sua vida. E é por isso que na oração do Pai Nosso está lá: Pai, perdoa as nossas falhas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então o coração do verdadeiro adorador, ele tem renúncia, ele tem humildade, ele tem perdão, ele tem bondade, ele tem compaixão, ele vai ter as mesmas atitudes que houve em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses 2:5, que haja em vós as mesmas atitudes que houve em Cristo Jesus. E é tão interessante que Deus quer começar o milagre, quer começar uma geração de adoradores servindo a Deus com a Vanessa quebrou esse paradigma na família. Não, eu vou adorar a Deus com as minhas sementes, com aquilo que Deus tem me dado. Porque a semeadura em adoração a Deus é opcional. Deus não obriga ninguém a adorá-lo, a ofertar a Ele, não. Mas a colheita é obrigatória. Gálatas 6:7 diz assim: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então a vida é de semeadura e colheita. O adorador entende isso. Ele adora a Deus com a sua vida, com as suas atitudes, com a sua maneira de se relacionar com o próximo, e adora a Deus também com as suas finanças, com os seus recursos, abençoando a igreja, abençoando o pobre, abençoando o necessitado. Você está adorando a Deus, você está fazendo para Ele. Você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. Esse é o segredo. Abraão entendeu esse segredo. Eu não estou fazendo esse sacrifício aqui para mim, eu estou fazendo para Deus. E quando Deus viu esse ato de fé de Abraão, falou: não, Abraão, não faça isso. E aí você vai ver lá em Gênesis 22, que ele foi o primeiro a adorar com o que ele tinha de melhor, seu próprio filho. Eu quero terminar fazendo uma pergunta aqui nessa noite. O que é que você tem colocado na tua vida como prioridade, que está impedindo a sua adoração com excelência a Ele, o seu serviço com excelência a Deus? O que é que você tem colocado? A mulher samaritana colocou um relacionamento ilícito, e aquele relacionamento ilícito iria levá-la a correr risco de vida. Ela poderia morrer apedrejada por causa disso, que a lei permitia. Mas naquele dia, naquele encontro com Jesus, ela quebrou os paradigmas da sua família. Ela quebrou as crenças e valores que ela tinha na sua trajetória de vida. Ela tinha sede da água viva. E olha que coisa linda. Deus precisa de um para começar algo novo, numa cidade, numa família,
num país. Porque quando aquela mulher tomou aquela água viva, ela largou o balde. O balde eram os pesos que a gente viu hoje aqui. O balde representava a rejeição, a infidelidade, a humilhação, a frustração, o sentimento de abandono. Ela nem lembrou da água, mas largou o balde. E o que ela fez? Ela foi correndo para a sua cidade. Ela correu e chegou lá. Gente, uma mulher que se escondia, uma mulher que se sentia humilhada, que se sentia uma pária social, já foi se relacionar. Olha o que Cristo faz na nossa vida. Quando você tem um tesouro dentro de você, você irradia a beleza, você irradia a luz. Ela chega e falou: venham ver um que falou tudo o que eu tenho feito. Ele deve ser o Cristo. Uma contagiou uma cidade. E eles olharam para aquela mulher e foram se encontrar com Jesus. E aí quando você chega lá em João 4, lá no 29, eles se encontram com a samaritana de novo e falam assim: agora nós não fomos lá porque só você falou. Nós fomos lá porque nós vimos ele também e vimos o milagre. Talvez você carregue coisas aí, escondendo um peso sem necessidade, por vergonha, para ninguém saber. Talvez essa dor vai precisar ser exposta, como foi hoje aqui, a coisa mais linda, as dores sendo expostas hoje aqui, e houve cura para muitas mulheres que estavam aqui à tarde. É o que eu falo da mulher samaritana. Ela teve que expor a sua dor para ser curada, porque enquanto você não expõe sua dor, você não dá a chance do Espírito Santo agir. É por isso que lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. A oração de quantos? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Olha que coisa linda. Um justo pode muito. Então aquela mulher, ela quando saiu já não foi mais a mesma. Quando ela chegou na cidade, as pessoas começaram a falar com ela: venham ver, um que falou tudo que eu tenho feito. Ela perdeu o trauma, acabou, a vergonha acabou. E aí depois eles falaram: agora nós não fomos lá porque só você falou, porque nós vimos também. Então Deus quer começar um movimento aqui com um. Talvez você é a única cristã dentro da sua casa, e Deus vai usar você para começar um movimento de cura, de milagre na sua casa, de salvação para a sua geração. E você não entendeu porque passou por tantos traumas, porque passou por tantas coisas. Deus estava te treinando, te aprimorando para você aprender a servir a Ele com amor, com alegria, com dedicação, porque através de você, vidas serão impactadas, vidas serão transformadas. Aquela mulher, depois daquele encontro com Jesus, houve uma mudança de mente, uma metanoia, mudou a mente dela. Que é o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Começou uma nova história, um novo pensar, um novo agir, um novo falar, um novo comportamento. Houve uma mudança radical, espírito, alma e corpo. E ela se tornou uma evangelista, ela se tornou uma ganhadora de alma. Ela não estava mais carregando peso. Ela não precisou ir mais ali ao poço meio-dia. Ela se tornou uma mulher que aprendeu a se relacionar. Os vazios da sua alma foram preenchidos por Jesus. Ela deixou Jesus preencher os vazios da sua alma. E é isso que eu quero dizer para você que está aqui nessa noite. A mulher agraciada por Deus, ela aprende a lidar com os 3 tempos da sua vida. Quais são os 3 tempos da nossa vida? Passado, presente e futuro. Eu gostaria que 3 irmãs viessem aqui em cima. Eu já vou finalizar. Mas eu gostaria de 3 mulheres. 3 mulheres. 1, 2, falta só uma 3, tá bom. Vamos dar um aplauso para essas corajosas? Adorador tem que ser corajoso, tem que vencer o medo. Abraão teve que vencer o medo. Abraão teve que vencer o medo. A mulher samaritana teve que vencer o medo para abrir seu coração para Jesus. Maria de Betânia teve que vencer o medo. Teve que ser corajosa para pegar aquilo que ela tinha de precioso, seu vaso de alabastro, e dar
aquilo que ela havia se dedicado, seu talento, seus recursos, quando ela investiu naquele vaso de alabastro, naquele unguento de nardo puro. Maria teve que ser corajosa, ofereceu o seu próprio útero para Deus. Ana teve que ser corajosa, ficou viúva, teve que enfrentar a realidade da perda do marido. Mas todas essas mulheres venceram o medo, porque o medo é inerente a todas nós. Todas nós temos medo, mas nós temos que aprender a controlar o medo. E todas essas mulheres venceram porque elas tinham a visão da eternidade. Então a nossa vida está baseada em passado, presente e futuro. E a eternidade tem a ver com o nosso passado, presente e futuro. Você não pode perder a visão da eternidade. Paulo, naquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele teve essa visão da eternidade. Paulo era religioso, estava seguindo lá, sabe, crenças e valores que ele recebeu. Mas naquele dia, indo para Damasco, ele teve um encontro com Jesus, né? Ele era tão religioso, ele foi criado aos pés de Gamaliel, que ele era um fariseu que seguia a lei ali, né? E tanto que ele estava perseguindo os cristãos, quando ele estava indo para Damasco. Ele estava indo para matar cristãos, e ele foi até conivente na morte de Estevão, né? E naquele dia que ele teve aquele encontro com Jesus, Jesus falou: Paulo, Saulo, né? Eu sou Jesus a quem você persegue. E aí ele passou 3 dias, olha a importância do 3 aí, né? Na casa de Ananias, ali orando, sendo abençoado. E se tornou um homem mesmo, com uma nova visão de vida, com uma nova perspectiva de eternidade. Porque todos nós fomos criados para ser eterno. Você tem a semente da eternidade. Esse é um dos grandes questionamentos quando eu atendo pessoas que elas dizem: eu não sei como é que vai ser, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Você é filho, filha de Deus. Você está aqui cumprindo um propósito que Deus designou para você. E você tem destino. Nosso destino é reinar em glória com Cristo nessa terra. Então, toda mulher que é agraciada por Deus, ela tem que aprender a lidar com os 3 tempos da vida. E eu vou colocar aqui: você vai ser o passado, você vai ser o presente e você vai ser o futuro. Como é o nome do futuro aqui? Vanessa. Como é o nome aqui do presente? Carla. Como é o nome do passado? Érica. Então, a nossa vida está baseada nesses 3 tempos. Mas a gente tem que aprender a lidar com esses 3 tempos. Então eu vou falar uma coisa aqui para vocês vão fazer para mim. O que eu vou pedir? Eu vou pedir para o passado puxar o presente. E vou falar: passado, puxa o presente. E vou falar: futuro, puxa o presente. Presente, tenta se manter aqui. Vamos ver como é que fica? Né? Futuro, puxa o presente. Passado, puxa. Futuro, puxa. Passado, puxa. Vamos dar um aplauso aqui? Agora, deixa eu perguntar aqui: como é que você se sentiu puxando o presente para o passado? Qual foi a sensação que deu? Estou puxando o presente para o passado. Se sentiu bem? Não gostou? Gostou? Como é que foi isso? Quer falar? Me senti estranho. A pessoa que fica querendo voltar ao seu passado vai ficar estranha. Não vai se sentir bem. Estranho é algo que te incomoda, não é? É uma coisa estranha, estou sentindo uma coisa estranha, né? E tem gente assim, vivendo no seu presente, com alguma coisa estranha por causa do passado, que não se libera do passado. A mulher agraciada por Deus, ela se libera do seu passado. Foi o que a mulher samaritana fez. Ali naquele encontro com Jesus, ela se liberou do seu passado. Ela passou a servir a Jesus sem culpa. E tem muitas pessoas que estão aqui no presente, servindo a Deus, mas não tem uma adoração 100%, porque carrega a culpa de algo, de um aborto, de uma infidelidade, de uma falta de perdão. Não viva sendo puxada para o teu passado. O profeta Jeremias fala uma coisa do passado: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Só traga do seu passado aquilo que vai te motivar, que vai te dar esperança. E peça ao Senhor para ressignificar sua mente, perdoar e liberar o passado. Como é que o futuro se sentiu puxando o presente?
Eu me senti inútil, eu não conseguia seguir adiante. Você não conseguiu? Olha, você sabia que tem gente que tem medo do futuro? Que até se sente, será que eu vou conseguir? Ai, será que esse futuro é para mim? Será que eu vou ser feliz no futuro? Você sabia que tem muita gente dentro da igreja e não acredita que o seu final já está pronto, o seu final já está pronto. Você acredita que o seu final já está pronto? Fala, o meu final já está pronto. E eu estou saindo daqui com a minha vida edificada pela fé em Jesus Cristo, que tudo que Ele tem para realizar vai acontecer. O Salmo 37, versículo 4 diz assim: descansa no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você não tem Jesus no seu coração? Então confia, seja fiel, seu futuro já está garantido. Olhe para a eternidade, olhe para a eternidade. E o presente, gostei de ver esse presente. Tem presente que fica, não. Como é que você sentiu o presente? Eu me senti muito bem, porque hoje eu entendo que eu não ocupo mais o espaço que não me pertence, nem o passado, nem o futuro. Glória a Deus! Glória a Deus! E foi assim que Paulo se sentiu. Paulo era para ser um homem cheio de remorso, né? Cheio de culpa, mas ele fala, guarda esse texto, irmão, eu quero finalizar com esse texto. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus tem alvo para você. Deus tem alvo para você, para você, para você, né? Viva o presente, curta hoje. Por que você está aqui dentro já pensando em amanhã? Por que você está... Hoje as pessoas têm dificuldade da atenção plena. Gente, hoje as redes sociais estão adoecendo as crianças, as mulheres, os maridos e as esposas. As pessoas não curtem o passeio. As pessoas não curtem, nem dentro da igreja. Tuc, 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 tuc. Aqui, não, você veio para adorar. No final você tira foto, no final a gente tira... Mas vamos acabar com isso. Ficar usando o celular. Deus quer a tua adoração 100%. Deus quer que você sente na mesa com seu marido e converse. As pessoas hoje, elas estão vivendo no virtual, adoecendo. Gente, os estudiosos do comportamento estão assustados. Essa geração mais jovem vai adoecer. Não existe como casais se separando por causa das redes sociais. Crianças, sabe, doentes por causa das redes sociais. Dependentes sociais. Vocês viram aí pessoas que, se você tirar o celular, ele está tão dependente, sabe, que ele adoece. Então, muito cuidado. Viva o seu presente, um dia de cada vez. Foi o que Jesus falou lá, em Mateus 6. Por que vocês estão tão preocupados? Quanto ao que é a vez de comer, quanto que é a vez de beber? Vocês não valem mais do que os passarinhos? Vocês não se vestem mais bonito do que os lírios do campo? Se eu mantenho a natureza, se eu mantenho tudo no lugar, eu não vou manter vocês. E ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Viva hoje o seu presente. Abrace, beije, curta com seu marido, curta com seus filhos, curta com as suas amigas. Vem para a igreja, adore a Deus hoje aqui. Porque tem gente no presente presa no passado, nos traumas. Para o seu cérebro, quando você traz à tua memória traumas do passado que não foram resolvidos, você adoece, porque o cérebro não faz distinção entre passado e futuro. Para ele tudo está acontecendo na hora. É por isso que as pessoas adoecem, porque isso que as doenças são psicossomáticas, tem a ver com as emoções. Então aprenda a viver um dia de cada vez.
A Bíblia diz, viva um dia de cada vez, basta cada dia o seu mal, sabe? Viva o presente e não se preocupe com o futuro, porque olha gente, ontem já foi passado, ontem foi passado, hoje é presente, amanhã é futuro, e o teu futuro está escondido na sua rotina diária. O que você comeu ontem, o que você falou ontem com seu marido, com seus filhos, o que você fez ontem vai afetar o seu hoje. O que você está fazendo hoje, o que você está pensando, o que você falou, o que você comeu, as palavras proféticas que você declarou, vai afetar no seu futuro, que é amanhã. Então, se você quer ser uma mulher agraciada por Deus, se você quer ser uma mulher, um homem que quer servir a Deus com excelência, cuide da sua vida todo dia. Cuide do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. E foi isso que Paulo fez. Por isso, ninguém melhor do que Paulo para falar de mente. Uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo, na prisão, em Filipenses 4, ele diz, lá em capítulo 4, a partir do versículo 4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa vontade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graça. Esse foi o segredo do adorador Abraão e Sara. Ele viveu dando glória a Deus. Glória a Deus. Viva dando glória a Deus. Não se preocupe não. Se você cuidar da sua rotina diária, tendo seu devocional com Deus, se alimentando bem, tratando bem as pessoas à sua volta, querendo o melhor, tendo um coração puro, seu futuro vai ser de vitória. Seu futuro é de vitória. Seu futuro é de vitória. Amém? Espera aí que vocês vão ganhar um prêmio. Cadê os livros? Eu trouxe aqui 3 livros para dar para elas. Vou aproveitar, vou fazer minha propaganda aqui, né? Se você quiser adquirir aqui, toma aqui um para você. Eu só não coloquei o nome, já está com autógrafo e tudo. Se você quiser adquirir esse livro, Agraciadas, né? Mulheres que aprenderam a beleza do servir. O servir é a coisa mais linda. Nós estamos aqui porque Deus nos serviu com o melhor. Pode descer, né? E nos enviou Jesus. Você vai poder adquirir lá no final, tá? Por R$ 59,90, você pode pagar no cartão, você pode pagar lá. E depois eu vou estar aqui dando um autógrafo. Eu vou te incentivar a comprar para você ler, a comprar para você evangelizar. Uma amiga, sabia? Está um livro muito bonito, uma menina lá da nossa igreja que fez as pinturas. Eu falo de Maria, eu falo de Ana, eu falo de Priscila, que serviu ao Ministério em Família, né? Eu falo da Maria de Betânia. Então eu tenho certeza que vai ser bênção. Vamos ficar de pé? Eu quero fazer 2 orações aqui nessa noite.